Olá, fãs do futebol americano Brasil, uma edição especial hoje para tratar da temática do futebol americano nacional. Comigo hoje, Felipe Sakai, representante da Associação Paulista de Árbitros e Estatísticas do Futebol Americano, e Guilherme Cohen, também representando aí a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol Americano do Brasil. O tema de hoje é um tema um tanto polêmico, porque a gente vai tratar algo que é da segurança e saúde dos atletas. E esses dois representantes, eles fazem parte de um grupo de estúdios de regras que fazem conteúdo, produzem conteúdo todas as quartas-feiras. E eu queria entender um pouquinho da importância, primeiro, desse grupo para resolução de problemas em relação à arbitragem. A gente recebeu hoje, quarta-feira, dia 24 de março, um dado muito polêmico em relação ao número de faltas por targeting em São Paulo, que é algo muito preocupante para a saúde dos atletas. Primeiro, eu queria entender de vocês a importância desse grupo para estudo e desenvolvimento da arbitragem no país. Quer começar, Sakai? Eu prefiro que você comece, o grupo, você que lidera o grupo, eu prefiro que você comece. Beleza. Então, Riff, é um prazer estar aqui falando com você. Quando você me chamou, eu até queria dar uma preferência mais para o Sakai, porque ele é um cara que hoje claramente é um dos caras mais dedicados à evolução da arbitragem no país. É um cara que está desenvolvendo um sistema em São Paulo para evoluir o Estado. Então, eu acho que é o tipo de ação que a gente tem que valorizar e ter orgulho das coisas que estão acontecendo. Cara, nosso grupo começou em 2019, assim, só fazendo teste de regra, e quando começou a pandemia em 2020, a gente começou a juntar todo mundo para estudar mais regras, né? Mas hoje, o nosso grupo, a gente tenta bater na tecla de um alinhamento nacional. Mas com um país tão grande como o Brasil, às vezes pode acabar sendo um pouco difícil por alguns regionalismos. Mas eu acho que as interpretações, o alinhamento das mecânicas, do posicionamento da arbitragem, a gente acredita que a gente está conseguindo chegar num alinhamento bem bacana. Hoje a gente, no estudo, na quarta-feira, a gente tem tido mais ou menos 20, 25 pessoas por encontro, mais o pessoal que não consegue assistir na hora e assiste depois lá no meu canal do YouTube. Então, assim, eu acho que isso faz parte do processo, sabe? A arbitragem não começou sabendo tudo e a gente é apenas a point para a próxima geração que vai estar nos campos por aí. Então, eu acho que a gente tem o dever de espalhar a palavra, né? A gente estava na clínica do árbitro da NFL, Keith Washington, e ele falou, cara, todo árbitro é um pouco ladrão, porque tudo que ele sabe, ele roubou um pouco do conhecimento de alguém. E aí, a partir de agora, ele vai espalhar esse conhecimento também. Então, eu me sinto apenas um cara que se preocupa com o desenvolvimento das pessoas, né? Então, eu acho que o estudo é basicamente isso. A gente tentar desenvolver as pessoas para chegarem no seu melhor nível na arbitragem nacional. E eu queria aproveitar, por que eu queria que o Cohen começasse? Justamente porque eu sou uma prova até vamos chamar de revolução, porque eu sou um dos que faz menos tempo que está no grupo. Uhum. Eu sou da parte de qualidade da APAEFA, mas eu sou um dos que estou há menos tempo no grupo de estudos de quarta. E, sinceramente, eu acho que o Cohen viu a evolução da minha interação desde o começo. Muita coisa que eu entendia que era de um jeito, eu vi que, peraí, acho que não é desse jeito. Tem uma outra forma de ver as coisas. E aí entra o que ele falou da padronização nacional. Porque se a gente não tiver esse caminho único, seguindo esse caminho único, cada um vai seguir o seu caminho que achar que é melhor. E não é porque o cara ele está pensando só nele. Não, é porque às vezes ele não tem uma orientação. E sem orientação, ele vai fazer aquilo que ele acha que é melhor. E no fim do dia, às vezes a gente acha que uma coisa é melhor. Não é. Tem um caminho melhor, só que a gente não sabe, não pensou. E é nesse caminho que eu vejo esse grupo de estudos de quarta, e até pela formação dos árbitros que vem pela IAFA, eu vejo que eles têm essa padronização. Então, é bem legal de ver o trabalho deles, porque você vê que o pessoal tem uma mentalidade única, mas cada um do seu jeito. Não é que só um jeito, não, cada um do seu jeito, mas uma mentalidade única, um caminho único. Então,
Eu acho que esse é o principal ponto de importância do grupo de estudos de quarto, né? E não só do grupo de quarto, acho que qualquer outro grupo que tenha local é tão importante quanto, né? Para a gente sempre estar estudando e melhorando. Sim, o Paraná tem o grupo de estudo deles, tem outros grupos que têm os seus próprios métodos e tal, então a gente não se sente dono do conhecimento, sabe? A gente dá sorte de ser um grupo de pessoas muito engajado em fazer a arbitragem do Brasil melhor. Então, assim, hoje nós somos 20, daqui a 5 anos a gente pode ser 100, mas o importante é que a gente participe e crie a cultura, né? Nenhuma cultura nasceu criada, né? Ela foi feita. Então a gente acredita nesse como diz o Sakai, nessa revolução do conhecimento aí. Entendi. Então, retomando um pouquinho, um dos principais motivos para a gente ter essa conversa é que eu recebi hoje com um certo alarme o elevado número de targets identificado por esse grupo de estudos, independente se eles tivessem sido marcados ou não nessa temporada, nesse início de temporada 2022 da São Paulo Futebol League, né, SPFL. Chegou, esse dado foi avaliado e para mim é preocupante nesses 5 primeiros jogos, né? Foram 7 targets em 5 jogos. Por vocês, o que pode ser feito para que esse tipo de jogada violenta seja evitada a todo custo em São Paulo? Sakai, por favor. Sim. Acho que primeiro, sim, tem trabalho da arbitragem, de fazer o trabalho de ver o que está acontecendo em campo, e marcar o que está acontecendo em campo, porque isso não é coisa do brasileiro, isso não é coisa do esporte, isso não é da natureza humana. A gente aprende muito pela punição, né? Se a gente não é punido, a gente acaba seguindo em frente fazendo aquilo, mesmo que seja errado, né? Esse é um dos caminhos. Então, o que acontece? Acho que começa assim, um pouco entre nós, árbitros, de saber o que é um targeting, saber ver um targeting, saber, dentro de todos os parâmetros de um targeting, poder aplicar a falta da forma correta. Então, assim, parte um pouco, sim, da gente, só que eu também não posso deixar de levantar a questão do outro lado da moeda, né? Que é a questão do treinamento dos jogadores, né? Eu tenho absoluta certeza que todos os jogadores treinam, aprendem da forma que deve ser feito o tackle, né? Mas a gente vê que no jogo eles têm essa tendência de abaixar a cabeça. E isso é uma coisa que, se você vê na própria NFL, e é a NFL, a gente está falando do maior nível de futebol americano, talvez de esportes do mundo. E eles têm um projeto deles do Heads Up Football. Por quê? Justamente para ensinar. Galera, vamos ensinar que no futebol americano, na hora de você fazer qualquer coisa, você tem que estar com a cabeça levantada. Não é para baixar, é para levantar. Então, se na NFL, que é a NFL, eles fazem esse tipo de treinamento ou de programa, seja dentro da própria NFL, com categorias menores, como NCAA, High School, que seja, eles fazem esses programas justamente para quê? Para incentivar a ser jogado o futebol americano da forma correta. Que seja de uma forma correta, dura, porque é um esporte duro, a gente sabe disso, mas leal, né? E que não vai machucar nem o jogador que está recebendo o tackle e principalmente o jogador que está fazendo o tackle. Porque normalmente quem se machuca nesses casos é o jogador que está fazendo o tackle. Então, assim, é dos dois lados isso. Eu vejo que são dos dois lados. Nós, da forma preventiva ou até punitiva, vamos dizer assim, às vezes, para poder, se você fizer isso, mesmo que não se machuque, mas você vai estar fora do jogo. E do outro lado, ensinar que não pode fazer isso, porque você vai se machucar, né? Não é nem questão de machucar os outros, você vai se machucar, né? E é uma lesão de coluna, a gente sabe, lesão de coluna não é brincadeira, né? Então, para mim, a minha visão é isso, são dos dois lados, a gente vai atacar dos dois lados, a gente vai conversar com a liga e a gente vai também estar conversando internamente para melhorar essa leitura dos árbitros. Só para complementar o que o Sakai falou, talvez o fã do vídeo americano que esteja acompanhando a gente deve estar pensando assim, como é que eles fizeram esse levantamento, né? Eu
eu corto vídeo pra caramba para o nosso estúdio de quarta-feira e eu tenho conversado muito com o Sakai. E aí o Sakai tem o método de análise dele, eu tenho o meu método de análise e todos os dados bateram, né? Então, assim, eu até conversei com o Riffel mais cedo. Eu falei, olha, dos 5 jogos da SPFL até agora, eu só não analisei ainda Guardians e Spartans. E aí eu falei com o Sakai, como é que tá a tua contagem? Ele falou, cara, tá dando 7. Eu falei, a minha tá dando 7 também. Então, assim, aí eu falei, cara, vamos ver um comparativo disso, né? Para ver qual o número bacana. E eu lembrava que na temporada passada, o Steve Shaw, que é o diretor de arbitragem da NCAA, ele sempre nos vídeos semanais falava, olha, estamos com tanto de targeting por jogo. A média de target está 1 a cada 5 jogos. E aí eu falei com o Sakai, cara, o número tá alarmante, porque a gente está com esse problema de identificação de targeting e de entender talvez o que é um indicador, o que é o contato violento, tudo bem, faz parte do processo aprender, mas os jogadores estão fazendo targeting, e não é uma tendência que se segue no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando a gente analisa os vídeos do Rio Grande do Sul, não é uma tendência que a gente consegue analisar no Paraná, vendo os vídeos do Paraná, então assim, é algo que é local, então assim, a gente precisa ajustar isso para que a comunidade do futebol americano de São Paulo continue praticando a modalidade de forma segura. Entendi. Já que vocês conseguiram identificar esse problema, tanto na identificação da arbitragem para marcar ou não a falta, identificar os atributos que levam ao targeting, vocês conseguem já planejar um plano de ação para ajudar esses programas que estão, eu não vou dizer que estão promovendo, mas que estão deficientes nessa forma de ensinar o futebol americano como realizar um tackle sem o uso dessa mecânica do target? Uhum. É difícil, eu não sei você, como você vê, mas é difícil a gente tentar mexer no programa, como você disse, né, no programa de ensino dos times, né? Porque a gente não participa dessa parte, né? Eu acho que o que a gente pode fazer, e é o que a gente vai fazer, é mostrar essa estatística que o Cohen levantou, né, que a gente levantou, e que vai mostrar, olha, é preocupante esse número. É preocupante, a gente não quer ver nenhum jogador saindo de ambulância de dentro do campo. Né? Seria a pior situação possível do mundo, né? Você ver um jogador saindo de ambulância de dentro do campo. Então, assim, o que a gente pode pedir para eles, olha, dê um pouco de atenção a isso, né? Talvez a gente possa procurar materiais pela internet, tem esse material A, B, C, para vocês estudarem e a gente trabalhar juntos para que isso seja eliminado, né? Para que a gente tenha, não vou dizer que nunca vai ter, ou que não vai ter mais, mas que seja dentro de um nível que a gente entenda que é normal, né? Sim. Quanto que é esse nível? Não sei. 1 por jogo? Não sei, a gente pode conversar depois no futuro, mas 7 em 5 jogos, na verdade até pensar 6 em 3 jogos, que foi mais ou menos o que aconteceu nesse fim de semana, é muita coisa. Sim. É muita coisa. Então, assim, é um trabalho de a gente mostrar que existe sim uma coisa a ser feita no treinamento para que os jogadores não se ponham em risco. Sim. Só para complementar o que o Sakai falou, a gente precisa deixar claro o seguinte, a gente está conversando isso hoje, 24 de março, isso na próxima rodada, isso já não vai estar extinto, não vai deixar de acontecer targeting, isso é um processo de médio e longo prazo, para que os times entendam qual é a prática segura, tem o Hawk Tackle, tem qualquer outro tipo de tackle, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, a gente precisa fazer coisas. Então, assim, eu conversei com o Daniel Vasquez, que é o editor nacional de regras, ele está em viagem agora a trabalho, mas a gente está planejando, no retorno dele, um vídeo educativo explicando os tipos de targeting, porque dos tipos de targeting que tem, São Paulo conseguiu abranger todos esses 7, né? Então, a gente tem a diversificação. Então, tem target contra jogador indefeso, tem topo do capacete, e isso vai ficando mais evidente com as redes sociais, né? Então, um story aqui, um reels ali, a gente acaba tendo a visão do que está acontecendo muito rápido. A nossa função, então, como arbitragem, vai ser identificar e saber marcar.
e a dos jogadores que eles praticam a modalidade de forma segura. Não tem milagre, é apenas com trabalho e desenvolvimento dos árbitros e jogadores mesmo. Até nessas nossas conversas antes de iniciar aqui a entrevista, tu trouxe um estudo interessante da conferência Pac-12 lá da NCAA, que abrangeu o período de 2016 a 2019, e que ele foi publicado, deixa eu pegar aqui a colinha, na Revista Ortopédica de Medicina Esportiva, que mostrou o risco de concussão por targeting, que ele é 37 vezes maior do que qualquer outra jogada. E eles têm esse dado pela questão de tradução, de eles envolverem esses estudos para proteção dos jogadores, e que nos últimos anos é algo em torno de 0,2 targets por jogo. E a gente está falando num cenário que é assustador nesse início de temporada na SPFL, de 7 targets marcados, não, 7 targets que aconteceram, independente deles sido marcados ou não. A gente está falando de 1,4 targets por jogo. Com isso pode ser prejudicial não só no risco da hora do jogo, mas em longo prazo para a saúde dos atletas. Que soluções a gente pode encontrar para que isso seja minimizado a todo custo? Eu acho que a gente, como arbitragem, então, saber identificar e marcar é uma opção. Opção não, é a solução, né? Mas eu acho que a gente, como comunidade, a gente tem que estar atento a isso. E os treinadores também entenderem que o tackle tem que ser feito de forma segura e passarem isso para os seus jogadores, né? Até porque os head coaches, coordenadores, técnicos de posição, eles têm o dever de ensinar a forma correta e segura dos seus atletas praticarem a modalidade, né? Então, eu acho que ninguém quer chegar daqui a 40 anos e estar ouvindo vozes na cabeça, porque o cérebro já está num estado avançado de lesões, sabe? Então, a gente sabe que o futebol americano, diferente do que o pessoal tenta popularizar de que é um esporte de contato, o futebol americano é um esporte de colisão. Só que existem colisões como o target, que são faltas que desclassificam o atleta do restante da partida, né? Então, eu acredito que a solução seja a educação da comunidade como um todo. E, assim, eu sei que nossa conversa é específica de targeting, mas uma coisa que a gente acaba não vendo, e até, assim, nos nossos dados acaba aparecendo, não são só os targetings que são perigosos, tá? Blindside block, que é uma falta nova, também extremamente perigosa. Pode ter blindside block com targeting, que seria pior ainda, mas o próprio blindside block, mesmo sem o targeting, é uma falta extremamente perigosa, que pode machucar, que pode gerar lesões duradouras. O horse collar tackle, uma face mask. Uma face mask, você está simplesmente puxando a cabeça inteira do jogador. Todas essas faltas que a gente chama de faltas de segurança, todas elas precisam ser bem observadas. O targeting, ele é o que chama atenção, né? Porque esteticamente você vê que há um grande impacto, geralmente é um grande impacto na cabeça, e que, se marcado, vai gerar a desqualificação imediata do jogador. Mas todas as outras faltas de segurança são tão importantes quanto a gente ficar de olho, porque tudo isso envolve segurança do jogador. Tudo isso que eu comentei, e até outras faltas que eu não comentei, todas elas envolvem a segurança do jogador. Então, tudo isso tem que ser bem observado para a gente não ter como vocês falaram, problemas no futuro, né? Imagina um cara que tem bloqueios, por exemplo, que você não pode cometer no joelho, você pode estourar o joelho de um jogador. O cara pode ficar com o joelho zoado o resto da vida. Então, assim, tem coisas que, dado as proporções, são tão perigosas quanto, né? E acontece com mais frequência. A gente acaba não vendo, mas acontece com mais frequência. Entendi. Então, encaminhando para o final, e até uma pergunta vai ser um pouco provocativa. É possível que esse levantamento de dados seja documentado para que toda a comunidade tenha acesso a esse número de faltas, para que essa educação e essa mudança de cultura nos programas seja mais efetiva? Até é bom você ter tocado nisso, Riff, porque o Daniel Vasquez, ele propôs para a gente, a partir de 2022, a gente documentar o número de faltas por jogo, para a gente ter uma base de dados do que acontece nos jogos ou não. Só que é o seguinte, quando a gente não faz a marcação da penalidade, a gente não contabiliza isso.
Então, esse tipo de análise, ela é uma análise que ela só dá para ser vista no pós-jogo. Só que aí a gente vai chegar, a gente tem agora, eu tô com um pouco mais de tempo, porque os jogos no Rio ainda não voltaram, então eu consigo auxiliar o Sakai. Só que quando os jogos no Rio voltarem, e aí volta jogo em Minas, e aí tem lance em Minas, lance no Paraná, lance no Rio Grande do Sul, e a gente tenta abraçar um pouco todos os locais, vai ficar um pouco mais difícil. Mas, pelo menos, um levantamento de faltas marcadas para 2022, no final do ano a gente já vai ter pelo menos uma amostragem pelas regiões. Tá, e como a comunidade pode entrar em contato com vocês? Porque hoje eu consegui, através do Marcos Gomes, encontrar o teu canal, Coin. Pode passar aqui para o pessoal da comunidade como um todo também se aprofundar nesse quesito técnico, mecânico das arbitragens e também procurar praticar o futebol de forma mais segura. Sim, o nosso estudo ele acontece toda quarta-feira, aí a gente faz, seja via Google Meet, via Discord, mas a gente sempre publica o estudo na quinta-feira pela manhã no meu canal do YouTube, é Guilherme Coin. Só se você procurar estudo de regra, Guilherme Coin, vai aparecer o meu canal. E assim, não é um programa, não é nada. É um encontro de árbitros conversando sobre regra e discutindo lances. Não quer dizer que eu vou estar sempre certo e não quer dizer que quem participa do estudo vai estar sempre errado. A gente mostra lances certos e lances errados. Mas quem quiser ter acesso a esse tipo de dados e tal, pode seguir lá a Anafab no Instagram, a Anafab Oficial. Tem a Escola de Árbitros também, a gente sempre posta alguma coisa relacionada à regra. Tem o Instagram da PAEFA também. Acaba que, quando o futebol americano volta, fica muito difícil da gente ser socialmente ativo nas redes sociais em relação a postar coisas dos jogos e tal, mas a gente tenta fazer alguma coisa. Quem tiver interesse em saber alguma coisa, tem canal aberto com a Anafab, tem canal aberto comigo, é muito fácil conseguir o nosso contato hoje para esclarecer qualquer coisa e ter algum posicionamento, tá? Então, eu acho que desenvolver isso e criar uma curiosidade na comunidade em relação ao que a arbitragem faz e como a arbitragem faz é bem bacana. Então, só se inscrever lá no meu canal e ver nossos estudos, porque assim, tem mais de 40 horas de estudo já no canal, então se o cara quiser perder um tempinho lá aprendendo um pouquinho de regra, ele com certeza vai sair de lá com algum conhecimento. Não dá para dizer que é uma perda, né? Investimento sobre o aprofundamento do esporte. Né? Quando se trata de arbitragem, o assunto é sempre um pouco diferente em questão de ganho e perda. Então a gente usa esse termo aí. Entendi. Então, primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer o tempo de vocês. Eu te agradeço. Esse levantamento é muito importante para o aspecto cultural de jogar seguro o futebol americano no país. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e muito obrigado por nos ajudar a deixar o esporte mais seguro no país. Com certeza. A gente agradece para mostrar essa realidade que está surgindo e que se a gente conseguir cortar isso agora na raiz vai ser bem melhor do que esperar lá na frente alguma coisa séria acontecer. Exatamente.